Pessoal, hoje eu vou falar sobre os concílios budistas. Depois que o Buda Sakyamuni faleceu, ocorreram 4 a 5 concílios. Vou falar de 4 que são os mais importantes e de uma era muito antiga. O primeiro concílio aconteceu em 406 anos antes de Cristo, em Rajagriha, em Mahakashyapa. Nesse concílio, o objetivo principal foi instituir o Tripitaka, que são os 3 cestos de ensinamentos budistas, que era um conjunto de ensinos, regras e análises filosóficas. Ananda recitou de memória todos os discursos ao ensino de Sakyamuni. Essa parte é chamada do primeiro cesto Sutrapitaka, que é o cesto dos discursos. Ensaios, teses, tratados, estudos, comentários compilados ao longo do tempo. Isso é chamado de Abhidharma Pitaka, que é o cesto dos ensinamentos especiais. E o Pali ditou todas as regras monásticas, que é chamado de Vinaya Pitaka, que é o cesto das disciplinas. Como que se pratica, então, as regras monásticas, como que você pratica enquanto bonzo, enquanto membro da parte sacerdotal. O segundo concílio aconteceu em 386 a.C., em Vaishali. Na realidade, esse concílio ele foi chamado por um julgamento de um grupo de monges que quebraram as 10 regras monásticas, ou seja, aquela parte dos Vinayas. E aí que aconteceu a primeira divisão budista. A primeira, o Sthaviravada, que são aqueles conservadores, ensinamentos antigos, que concentrava a prática e os estudos somente pelos monges dentro das sanghas, as comunidades budistas. E o Mahasanghika, a segunda divisão, que é chamada de grande comunidade. Defendia que o budismo deveria ser um estudo e uma prática aberta a todas as pessoas, seja monges, leigos, indistintamente. O terceiro concílio foi feito em 245 a.C., em Paliputra, chamado pelo rei Asoka, ou em algumas traduções, rei Ashoka, que foi chamado para solucionar questões internas da escola Sthaviravada. Aqui, nesse concílio, em 245 a.C., que foi estabelecido de forma definitiva o Tripitaka. O rei Ashoka, então, fez o primeiro grande movimento de propagação do budismo. A própria escola Sthaviravada já teve a sua grande divisão. Pudgalavada, Sarvastivada, Mahishasika e os Theravadas. Se dividiu também no Mahasanghika e o Sudoeste Asiático, Norte, Leste e Norte, que ocorreram então as primeiras expansões. Olha que interessante. Foi para Indochina, Indonésia, Camboja, Sri Lanka, Tailândia, Vietnã, Mianmar, antigo Ceilão, Laos, Irã, Iraque, Afeganistão, Arábia, Síria, Palestina, Turquia, Egito, Grécia, entre outros. Então, ou seja, em 245 que houve essa grande expansão pelo Sudoeste Asiático, seja o Leste e seja o Norte também. O quarto concílio já aconteceu na era atual, entre 78 e 102 anos depois de Cristo, em Kashmir, e foi chamado pelo rei Kanishka, também para solucionar diferentes interpretações das seitas das escolas Sthaviravada. Cada vez mais apegados ao liberalismo dos textos budistas, enquanto que, na realidade, os Sthaviravadas, eles eram muito literais, enquanto os Mahasanghikas se voltavam para o sentido social da filosofia e da religião budista. E foi através esse último concílio, que aconteceu já na era atual, 100 anos depois de Cristo, que o budismo, então, se dividiu nas 2 grandes vertentes, que foi o Hinayana e o Mahayana. Por hoje é só através até a literatura dos concílios. Depois eu falo um pouco dessas 2 grandes vertentes.